Olá, pessoal! Opa! Tô aí? Tô aqui? Tô, começou. Então, eu sou a Bindá, tô aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre puberdade. Todos os problemas que os adolescentes enfrentam nesse período, que pode ser muito tranquilo ou pode ser pavoroso se você não tiver boas instruções, boas dicas de como passar sobre isso. Quer saber mais sobre puberdade? Roda a vinheta! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bindá. Antes de eu começar a falar sobre o nosso tema de hoje, puberdade, que é uma coisa que provoca assim, interesse muito grande em adolescentes, pré-adolescentes e até mesmo responsáveis, pais, a gente vai ter um assunto aqui descontraído, nada formal, eu não vou falar para vocês como se estivesse falando numa sala de aula, mesmo porque eu não sou professora de biologia, eu não sou professora de ciências. Mas, por eu viver num ambiente escolar, eu acho legal a gente ter um papo e quanto mais instrução, melhor. Mais instrução de qualidade. Porque a gente ouve tantas músicas que falam de sexo de uma forma tão apelativa, falam sobre o corpo da mulher de uma forma tão pesada. E eu acho que um vídeo como esse aqui é esclarecedor e é muito bacana para que vocês consigam lidar com essas transformações que estão acontecendo no corpo de vocês, tá? Então a gente vai começar falando sobre o que é a puberdade. Bom, a puberdade são as transformações que o seu corpo, tanto o corpo da menina quanto o corpo do menino, vão passar ao longo do processo de crescimento. Nós crescemos, nós vamos passar da transição de infância para a adolescência. E essa transição da infância para a adolescência vai ser marcada por muitas modificações. Para os meninos, ela vai aparecer com o surgimento de pelos em lugares bem diferentes, como axilas, o próprio rosto através da barba, pelos pubianos, né, que vão nascer no sul e no norte, né, naquelas regiões que vocês já sabem. Então, só que não é só isso. No corpo dos meninos, aliás, com que idade surge a puberdade para os meninos? Depende. Ela acontece de uma forma um pouco mais demorada do que para as meninas. Eu vejo as meninas entrando na puberdade muito mais cedo, com interesses diferentes dos meninos muito mais cedo do que os meninos. Eu vejo assim, em salas, as meninas já estão com interesses maiores em meninos, em assuntos que envolvam a adolescência, enquanto os meninos estão ligados nos jogos, no futebol, em brincadeiras e ainda não despertaram esse interesse. Por quê? A puberdade varia. Eu já vi meninas com 9 anos menstruando, eu já vi meninas que começaram a menstruar aos 11, aos 12. Não tem uma idade específica para o menino ir para a puberdade e nem para a menina ir para a puberdade também. Isso vai variar de acordo com a sua genética, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Não tem uma idade, porque eu vejo um grilo muito grande, um pesadelo para as meninas. Ai, mas fulana... vamos lá, exemplo. Scarlett e Juliette já tem seios e eu não. Eu tenho que ficar colocando papel higiênico para fingir ter seios para me incluir aqui no grupinho. Não faz isso, gata. A hora vai chegar, o seu seio vai crescer no momento certo e você vai passar por todas as etapas igual a sua amiga. Só que tudo no seu tempo. Nem todo mundo vai passar pela puberdade juntos, ao mesmo tempo. Isso varia de corpo para corpo, tá beleza? Então isso é importante, tanto meninos quanto meninas. Por isso que às vezes, como o menino demora mais para entrar no processo de puberdade, o interesse na sala de aula entre meninos e meninas são de coisas diferentes. E as meninas geralmente olham para os meninos, são imaturos. Por quê? Eles realmente demoram um pouquinho mais para atingir a puberdade e as meninas geralmente atingem a puberdade um pouco antes, tá bom? Então, falando primeiro sobre os meninos, a gente vai falar aqui sobre, deixa eu me achar, os meninos vão surgir com os pelos, né, como eu já expliquei para vocês, nas pernas, nos braços, na axila, na barriga, no peito. Isso também varia. Tem meninos que vão ter mais pelos do que outros meninos. Assim como uma coisa que eu acho que afeta muito os meninos quando estiverem já na adolescência é a questão do tamanho da varinha mágica. Vocês me entendem, né? Então, galera, não se preocupem com isso. Eu acho que a preocupação para os meninos com o tamanho do seu piu-piu, né, e ficar comparando, um grau comparativo com outros meninos, porque os adultos falam muito sobre isso, é uma preocupação só de vocês. Porque quando chegar na hora em que vocês estiverem preparados para a vida sexual, que isso acarreta muita responsabilidade, o sexo não é só oba-oba como a gente vê por aí, o sexo tem muita responsabilidade, tá bom? Vocês vão perceber que
não é isso, não é o tamanho da varinha do Harry Potter que vai fazer a magia ser mais eficaz, entendeu? É como você vai lidar, como você vai tratar com a menina, como você vai, ou, né, no caso menino, não sei qual vai ser, né, vai variar de acordo com como vocês... Nossa, eu fiquei constrangida para falar sobre isso, mas eu vou tentar explicar de uma forma mais simples. Os meninos se preocupam muito com o tamanho do pênis porque parece que o tamanho tem a ver com o prazer das meninas. Isso não tem nada a ver, tá? O tamanho do pênis não vai ser o indício que elas vão ter mais prazer ou menos prazer, tá bom? Isso é só um grau comparativo entre os meninos, que isso é uma tradição cultural deles que é boba. Eu acho que a preocupação dos meninos com o tamanho do piu-piu é exatamente a mesma preocupação que as meninas têm em relação à celulite. Os meninos não olham muito pra isso também não, tá, gata? Meninos não vão ficar preocupados se você tá com muito furinho no bumbum. O importante é a beleza que você tem. O furinho no bumbum é mais as meninas mesmo, falando tem celulite, só pra poder realmente ficar aquela coisa de meninas pra poder detonar as outras meninas, que às vezes a gente sabe que acontece na adolescência, esse mundo pavoroso que é a adolescência, se ela não for bem trabalhada. Bom, então, eu já falei sobre os pelos, falei sobre a mudança na voz. Os meninos podem ficar com a voz pode variar de garça para um trovão, entendeu? Oi, professor! Oi, professor! Sabe, aquelas mudanças de voz, normal também, é indício da puberdade. Uma outra coisa que vai acontecer com os meninos, e isso é importante, sempre tá lavando o rosto, gente, sempre o rosto, lavar o rosto, sempre que possível, com sabonetes próprios. É a questão da acne. Espinhas. Em meninos e meninas isso é muito normal, por conta da produção hormonal. Vai surgir muita oleosidade na pele de vocês. Isso depois, conforme o tempo, conforme vocês forem amadurecendo, vocês vão conseguir estabilizar isso. Mas no início é muito difícil lidar com as acnes que aparecem em função da gordura que é produzida pelo excesso de hormônios que está sendo produzido dentro do seu corpo por conta da puberdade, beleza? Um outro ponto que eu quero falar aqui, para finalizar com os meninos a questão da puberdade, é a questão da ejaculação, né? E daí ficar com o piu-piu duro. Isso é normal, tá, meninos? Quando vocês entram na fase adolescente, quando entram na puberdade, involuntariamente, o piu-piu de vocês pode, né, ficar mais... Isso é normal. Isso geralmente pode ocorrer, inclusive, quando vocês vão dormir, ou quando vocês estão trocando de roupa, ou até mesmo numa situação corriqueira que vocês não têm como controlar isso. Só assim, se possível, né, coloquem roupas assim, nesse momento em que vocês não conseguem controlar muito, que disfarcem um pouco aquela região, para que em caso de uma possível momento feliz, excitação, vocês não fiquem, né, com aquela cara de... e o Wi-Fi ali na sua maior potência, se é que vocês me entendem. Bom, falando agora com as meninas, quais são as mudanças que acontecem no corpo das meninas? Bom, eu vou falar uma mudança que aconteceu comigo, que eu ficava assim, meu Deus, eu fui um pouco lenta para tudo. Minha menstruação foi um pouquinho depois, foi com 11 anos. E uma coisa que aconteceu comigo é que um seio cresceu e o outro não. Então eu ficava meio assim, entendeu? E, inclusive, eu fui no médico, na época ele me passou um remédio e eu não entendi a função do remédio. Na verdade, depois, os meus seios se adequaram e o Tico e o Teco depois entraram em conjunto aqui. Mas até isso acontecer, eu me sentia meio estranha, porque eu era uma tábua e, de repente, tem uma coisa aqui e a outra zerada. Mas por que os meus Tico e Teco aqui não cresceram de forma igualada? Acontece. Comigo aconteceu que cresceu um depois o outro. Então, nós vamos ter o crescimento do seio, aumento de produção hormonal. Nesse momento também, os interesses das meninas vão mudar, sem contar o aparecimento de pelos no corpo também, gata. Vai acontecer, sim. Pelos na axila, pelos na região sul, pelos na nossa vagina. Também acontece isso. E daqui a pouquinho eu vou falar tanto para meninos e para meninas como lidar com esses pelos e os cheiros provenientes dos pelos, porque isso é um desespero e ninguém fala pra vocês sobre isso, é sério, ninguém fala, cara, ninguém fala assim, ei, amigo, olha, eu queria falar com você aqui, sabe o seu sovaco, a sua axila, então,
ela está falecida há alguns meses e está fedendo. Ninguém vai ser aberto com você para falar que você está com um cheiro ruim. Por quê? A maturidade, a puberdade traz o tal do CC, que é o cheiro de corpo. E ninguém fala sobre isso. Mas eu vou falar aqui, Titia Minda resolve essa situação aqui que a gente explica, a gente fala sobre isso, tá bom? Mas só daqui a pouquinho. Bom, para finalizar sobre as mudanças no corpo das meninas, nós vamos ter aí a questão da produção de gordura no corpo, da mesma forma como acontece com os meninos, podendo ser mais excessiva em algumas do que em outras, e isso também vai depender do fator genética, assim como eu falei sobre os meninos, o fator crescimento de pelos no rosto também é referente a um fator genética. Se vocês olharem às vezes uma pessoa que tem a descendência indígena, né, o pelo dela é muito menor do que uma pessoa que tem uma descendência europeia, que tenha muitos pelos no corpo. Então, a gente vai ver que muitos meninos às vezes têm um rosto mais liso, a tendência menor a pelos, vai crescer os pelos, mas não com tanta intensidade do que no colega que tem um outro fator genético, tá bom? A mesma coisa para as meninas. O corpo das meninas vai ficar mais arredondadinho em função de preparar o organismo, o corpo das meninas para a menstruação e futuramente para a gestação e para a vida adulta, tá bom? Então, a gente vai perceber que isso é uma mudança normal, que pode ser maior ou menor, podendo variar de corpo para corpo. Por isso que às vezes o grau de comparação que a gente tem com um colega da turma, e às vezes se você só tem esse colega da turma para se informar, às vezes não é legal, porque as mudanças da forma como está acontecendo com seu amigo ou com a sua amiga pode ser diferente da sua, beleza? Então eu falei aqui, pro geral, tanto para meninos quanto para menina, o que vai surgir? Pelos no corpo. As meninas vai ser representada pelo aumento dos seios, arredondamento do corpo e também a menarca, que é a primeira menstruação e recorrente. Mensalmente essas meninas vão ter a menstruação até quando chegar o momento em que elas aposentarem, né? Eu vou falar aposentar, mais ou menos, né? Que é quando a gente chega no fim do nosso ciclo de se tornar mulheres que... Eu esqueci agora o nome. Jesus! Bom, daqui a pouco eu lembro. A gente vai, então, falar agora sobre a questão do pelo e cheiro. Isso vai valer para menino e para menina também. E no ambiente escolar, eu percebo que isso daí causa um constrangimento muito grande. Constrangimento por quê? Nós que somos professores, nós sabemos exatamente quem tem um cheiro não muito legal. A gente sabe que às vezes a gente está ali, ó, aquele cheiro tá no ar, aquele cheiro tá passando. E qual o cheiro? Me dá que cheiro? O cheiro de corpo que eu costumo falar, primeiro, chulé, né? Porque você vai suar mais, você vai andar mais. Então, vai ter cheiro no pé devido ao suor e às vezes devido a ficar muito tempo com tênis. E às vezes, se você não passar um talco, alguma coisa para poder barrar esse cheiro, vai ficar aquele cheirinho muito legal, né? Desagradável. Tirando o cheiro do pé, que é o chulé, o famoso chulé, que às vezes nem tá atrelado à puberdade, porque criancinhas têm chulé se não cuidar bem, se não lavar e higienizar bem o pé. Nós vamos subir um pouco mais. Então, nós vamos ter, principalmente meninas, a questão do odor, né, do cheiro, do mau cheiro dos seus órgãos genitais. Gente, é importante higienizar sempre que vai ao banheiro, higienizar a sua... Eu falo um nome, mas eu não posso falar que é o nome de uma atriz, entendeu? Mas eu não posso falar o nome dela. Então, eu vou falar aqui da nossa Lilica. Será que vocês me entendem? Então, lavar. Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu só lavo com água. Eu vou falar pra vocês. Eu utilizo sabonetes, eu não posso falar a marca aqui, mas eu utilizo sabonetes de glicerina, que são mais naturais, que tem um pH neutro, que não vai interferir no pH e no odor natural da minha Lilica, se é que vocês me entendem. Então, o seguinte, higienizar, lavar, tomar banho, saciar, isso é importante. Muito cuidado. O papel, né, que a gente sabe que a gente utiliza muito papel. Cuidado com o papel, porque o papel é uma coisa muito delicada. É uma região muito delicada para não causar infecção. E principalmente uma questão que pode ocorrer corrimento com as meninas, que é o quê? Quando você vai fazer a limpeza, quando você faz o número 2, né? Isso é muito mais para as meninas do que para os meninos. Para os meninos,
é mais simples, porque o órgão deles é mais externo. Para as meninas é um pouco mais complicado, porque as meninas é tudo interno. Então, o que acontece? Se você se asseia, se você se higieniza, se você se limpa de uma forma irregular, por exemplo, você, desde pequenininha, deve saber, né? Que limpar de para trás, nunca para frente. Por quê? Você pode fazer no número 2, quando você limpa de uma forma errada, você pode levar germes, bactérias das suas fezes para o seu canal vaginal, entendeu? Para sua vagina e causar problemas muito ruins, que é infecções e inclusive um mau cheiro. Tudo isso pode interferir na sua flora, né, ali na sua vagina. Então é importante você se assear, estar sempre limpinha. Uma outra questão aqui, que eu trouxe alguns elementos importantíssimos de nossos amigos. Isso é importante porque, como eu estava falando para vocês, no ambiente escolar, as pessoas não vão falar para você diretamente, pô, amiga, você tá com CC. Só que você sabe que você tá com CC porque você se cheira. Se você não tem problema com a sua narina, você vai sentir que você tem um cheiro de CC. Se você tá com cheiro, né, a sua lirica está meio, né, fora do período de validade, se você me entende, ou enfim, cheiros de corpo. Então é importante você se cuidar. Então eu trouxe aqui alguns modelos, algumas coisinhas assim que eu acho que é importante para poder a gente falar. Primeiro, a questão dos pelos. Os pelos ajudam a aumentar o odor, o cheiro. E como essa produção de hormônio que vocês estão tendo nessa época é intensa, quanto mais pelos, mais cheiro ruim. Então, o ideal é... Pronto, vou pegar meu primeiro amigo aqui. Tcharam! Giletezinha. Dá aquela raspada maneira no boneco, na lilica ou na sua axila. Por quê? Remover o excesso de pelos vai ajudar você a conseguir não deixar aqueles pelos ali abafando muito e podendo causar um odor não legal, entendeu? Primeiro ponto. Cortar, aparar os pelos, se você preferir, ou raspar, depilar. Eu não sei qual é o método que você usa, é importante. Começou a surgir pelos, apare. Isso vai ajudar a melhorar o cheiro de CC. Só isso, Bindá? Não, não é só isso. Eu trouxe aqui outros amiguinhos pra gente trabalhar aqui, ó. Eu trouxe alguns, mas tem outros também. Eu trouxe esses daqui porque eu costumo usar esses daqui porque comigo funciona. Opa! Fiquei nervosa aqui, falo esses assuntos aqui, porque, ai meu Deus. Eu vou mostrar, não tem problema nenhum de eu mostrar essa. Eu vou mostrar, não vou tentar não mostrar a marca. Vou tentar, tá? Vou tentar, que eu sou meio estranha pra isso. Existem esses desodorantezinhos aqui, ó, são super baratinhos. Isso daí também pode variar. Tem esses, tem de umas marcas assim de maquiagem, de revistinha, aqueles que vocês sabem, que também vem desodorante. Pode ser desodorante roll-on, pode ser aerosol, pode ser esses, pode ser desodorantes para pessoas que têm problemas de alergia, que são antialérgicos. Existe, hoje em dia, uma tecnologia muito grande voltada para atender todos os públicos e para higienizar a axila. E é importante, primeiro, raspa bem essa axila, deixa essa axila limpa. Quanto menos pelo, menos possibilidade de ter cheiro de corpo, ter CC. Passar o desodorante, acordou de manhã, vai pra escola, lava. Ai, tá muito frio, não vou tomar banho. Mano, lava uma toalhinha, ó, passa um sabonetinho, tira aquele cheiro da noite e passa o desodorante, mas passa com força, com vontade. Ou o aerosol, também tem o aerosol, que é muito bom, tem uns aerosóis aí excelentes, até prometendo 24 horas. Não confio nos 24, eu confio em 8 horas, se você não tiver muita agitação, muita intensidade, mas pode variar. Então, utilizar desodorante sempre que, principalmente atividade física, educação física, tal, camisa da escola, chegou em casa, tirou o uniforme, lava. Uma dica para vocês, bicarbonato de sódio, ele é ótimo para remover o cheiro das roupas. E também bicarbonato de sódio é ótimo para remover o cheiro da axila. Bindá, eu já ouvi falar em bicarbonato de sódio com limão. Sim, às vezes eu vejo isso, mas a possibilidade de queimar às vezes pode ser grande, de irritar a pele. Só o bicarbonato já dá uma aliviada bacana. E utilizar os desodorantes sempre. Só que tem uma coisa. Adolescente tem mania de trocar de roupa com as amigas. Aí uma amiga vai e empresta roupa para outra amiga. Trocar peças íntimas, às vezes, o CC pode sair da blusa de uma amiga e parar
na axila da outra amiga. Cuidado, gente, vão emprestar roupas. O ideal é que não empreste, mas caso de necessidade de emprestar, verifica se não ficou com algum cheiro, se a pessoa não devolveu para você a roupa com algum cheiro. Se tiver, lava, vinagre, bicarbonato ou um limão para poder remover aquele cheiro, aquela acidez que tem o cheiro de CC, o cheiro de corpo, né? Bom, cheiro de CC ninguém vai falar pra você, então eu tô falando aqui como amiga, ninguém vai falar, mas as pessoas às vezes vão evitar você e aí vai ficar aquela situação constrangedora que eu já vivi. Então por isso que eu tô falando pra vocês. As pessoas não vão te falar sobre CC. Na minha época não tinha tanta abertura para as pessoas falarem e nem tinha tantos produtos eficazes para acabar com esse tipo de problema. Então, o ideal é que vocês, hoje, com toda essa vasta, as farmácias estão cheias de possibilidades, utilizem desodorante. Mas testa, pega um final de semana, compra um Rolon, compra um desodorante, compra uma pastinha e experimenta. Vai, fica meia hora, faz uma agitação ali, vê. Passou no teste, não ficou fedendo, a sua axila não caiu, show de bola. Passa a adquirir esse hábito na sua rotina. Quando a gente é criança, a gente não tem essa necessidade de utilizar desodorantes e nem... Porque a criança, graças a Deus, nasce livre com esses cheiros, mas a puberdade traz e agora a tecnologia nos ajuda a melhorar esse tipo de acontecimento. Bom, falei sobre CC, que é importante. Falei sobre as mudanças que vão acontecer na puberdade. Para fechar aqui com vocês, porque hoje o assunto é só esse, eu trouxe aqui para as meninas principalmente, algumas possibilidades. Meninas, existe... Opa, peguei meus kits. eu gosto de todos, já usei todos, eu acho bem bacana. Bom, eu vou mostrar para vocês alguns tipos de kits que são algumas... caiu aqui. Algumas coisas que são muito importantes e vão ajudar vocês a passar pela adolescência de uma forma mais fácil, mais tranquila. E é difícil às vezes, eu sei que às vezes tem pais que são pais de meninas, que às vezes criam as suas meninas sozinhas porque não tem a mãe, porque às vezes a mãe mora longe, ou porque, né, na ausência de uma figura feminina, pais, não sintam vergonha de falar com as suas filhas sobre essas questões. Mas se tiver um rolo aí, se vocês estiverem me assistindo, mostra esse vídeo para elas, que a gente conversa aqui. Aí se elas tiverem dúvida, depois vocês perguntam, tudo certo, tá bom? Vou começar aqui primeiro com mais simples. Vou começar, depois eu vou dificultando a vida, tá? Eu vou começar com um absorvente padrão. Um absorvente padrão. Tá, bom. Eles podem variar de com ou sem abas. Eu uso muito com aba porque eu acho que a aba me deixa mais segura, né? Isso é um absorvente padrão. Ah, que bonitinho, ó. Não, não é bonitinho. É um pacote, isso vira um charuto na sua vida quando você vai colocar ele enruga assim na calcinha. Isso é normal, tá, meninas? Ele não fica assim com esse... deixa eu tirar aqui o plastiquinho pra ficar mais fácil pra poder mostrar. Ai, meu Deus, um absorvente foi perdido, mas... vai valer a pena, ó. Isso é um absorvente, tá? Esse tem abas, como vocês podem ver, porque eles fazem assim, ó, pá. Essa é a sua calcinha, ele vai prender aqui e aqui. Às vezes não fica certinho assim. E é importante que ele cubra toda a parte onde o sangue vai cair aqui. E ele vai fazer o quê? Absorver esse sangue durante os dias que você estiver de menstruação. Aí vocês vão perguntar assim, mas Bindá, quanto tempo dura uma menstruação? Porque a minha vem 2 dias, da minha amiga fica uma semana, e tem uma amiga minha que quase não menstrua, e tem uma amiga minha que menstrua muito e sai normal, tá? Varia de corpo para corpo. Cada menina menstrua de uma maneira. Só que o excesso de sangue perdido pode ser algum problema que as meninas podem ter. Eu, por exemplo, eu tive um problema... eu tinha micropolicistos. Então, eu sempre tive problema na minha menstruação. Eu menstruava muito, eu tinha muitos coágulos, muita cólica, e somente com tratamento e com anticoncepcionais, que não era, na verdade, para questões sexuais, quando eu comecei a usar o anticoncepcional, era exatamente para regular a minha menstruação, que era totalmente desregulada. Então, já mostrei para vocês, aquele absorvente é um absorvente normal que todo mundo utiliza, tá? Pode ter ou não ter abas, e você vai escolher de acordo com a capacidade que você tem de produzir menstruação. Tem, inclusive, uns noturnos, que são uns enormes, assim, que servem para poder segurar bem se você tem um fluxo muito intenso de menstruação. Eu trouxe aqui um piquititinho, um mini, que é esse aqui, ó. E eu queria, inclusive, alertar vocês, para vocês tenham muito... Da mesma maneira, eu não vou nem tirar isso, não, vou só mostrar assim.
Tenham muito cuidado com isso aqui, tá, gente? Muito cuidado. Ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Isso é um mini absorvente. E aí tem muitas meninas que utilizam isso todos os dias para se sentirem mais seguras, porque às vezes a vagina feminina, às vezes pode sair uns microzinhos, né? Mas normais. O que acontece? O que acontece quando você utiliza todos os dias um absorvente diário? Aqueles que vocês conhecem na farmácia que são mais fininhos. Isso pode causar infecções em vocês. Ninguém fala sobre isso, mas vamos falar aqui, né? A gente vai conversar sobre. Por que eles podem causar infecções em vocês? Porque eles abafam a sua pelica. Eles abafam, fica o tempo inteiro ela sem respirar. E ela precisa respirar. Vocês já têm o tecido da calcinha e se vocês têm uma boa higiene íntima, vocês não vão ter necessidade de ficar se segurando num absorvente íntimo. Eu costumo utilizar eles apenas enquanto eu vou colocar roupas muito justas ou quando eu vou ter um dia muito agitado e eu tô próxima ao meu período menstrual, eu coloco eles porque se vier eu não vou sujar a minha roupa e não estar preparada para vir a menstruação em si. Às vezes ela começa sempre um pouquinho e depois ela vem com uma maior intensidade. Então o que eu tô falando pra vocês aqui é um papo que uma mãe falaria com a filha normalmente, tá? Eu tô falando aqui uma coisa que isso é normal do organismo feminino. Então a gente vai perceber o seguinte, primeiro, evitem utilizar esses absorventes íntimos somente por esse fator. Ele pode gerar infecção, porque ele vai abafar muito a sua vagina. Inclusive, nossa, lilica, né? Eu falei vagina. Ah, tudo bem, acho que não tem problema de eu falar vagina. Enfim. Uma coisa que muitos médicos recomendam, e é uma coisa que eu costumo fazer, é dormir com o meu pijaminha ou minha camisola sem a calcinha, para que a sua lilica possa respirar. Calça jeans o tempo inteiro, tecidos sintéticos o tempo inteiro, isso pode causar um abafamento na sua parte norte. Então, você não quer deixar a sua parte norte, né, com cheiros, odores, com infecções, nem nada disso. Então, se você tiver a possibilidade de dormir, na hora que você for dormir, tomar o seu banho e tirar a calcinha para deixar a sua lilica respirar, faça, tá? É importante. Para as meninas, eu vou falar para vocês isso porque eu vou falar isso para minha filha quando a minha filha tiver a idade de ouvir essas coisas, quando ela estiver entrando na puberdade também. Existem os absorventes internos. O que são absorventes internos? É esse famoso aqui, ó. Ele pode variar de tamanho e de acordo com o fluxo. Tem o pequeno, eu acho que é o mini, e o médio, e tem acho que o grande. Ele tem essa cordinha aqui, entendeu? Tô lembrando daquela música do... A bonequinha na corda, enfim. Como que ele entra? Ele entra... Vocês entenderam, né? E aí, ele fica lá durante um determinado tempo, mas depois de utilizado, ele vai inchar um pouco mais e você vai remover. Bindá, meninas virgens, meninas que não tiveram nenhuma relação sexual, elas podem utilizar o absorvente íntimo. Posso falar para vocês aqui, eu nunca me senti segura para usar. Eu fui utilizar meus absorventes internos só depois da minha primeira experiência sexual. Antes não. Eu tinha medo. Eu não me sentia segura. E é uma coisa meio estranha, né? Você tá com... Então, eu não me senti segura, eu utilizava os absorventes normais, tradicionais, só fui começar a utilizar realmente os absorventes internos quando eu já tinha uma vida sexual ativa. Antes, não, tá bom? Agora, tem uma coisa que eu acho novidade para quem já tiver, né? Eu acho uma boa, quem já tiver com a vida sexual ativa e não tiver problema, grilo nenhum em utilizar, eu vou falar pra vocês uma última opção aqui que eu acho perfeita, eu acho maneiríssima, tá? Que é, tcharam, o copinho, tá? Esse copinho aqui, ele assim, por que eu acho bacana? Tem gente que fala assim, ai, credo, que nojo, Bom, cara, não tem nada de nojento, muito pelo contrário. O absorvente, ele costuma abafar bastante a sua lilica. Porque você fica ali por horas, aquele abafamento, tem a questão do sangue, o cheiro do sangue, e aí às vezes você tá
vai e volta no ambiente da escola e tudo mais, e às vezes fica aquele cheiro. Isso aqui foi libertador pra mim, tá? Eu utilizo ele bastante. Às vezes eu tô na pressa, eu não consigo colocar, porque ele é um pouquinho mais complicado pra colocar, porque ele precisa disso daqui, ó. E precisa também, eu acabo utilizando um lubrificante pra poder enrolar isso aqui. E aí o que acontece? Olha como é que ele funciona. Ele é um absorvente interno, mas ele não chega a ser um absorvente, ele é um copinho, na verdade, porque ele não absorve, ele segura tudo aqui, a gente coloca lá na nossa lilica, bem, né, na lilica mesmo, e aí ela, depois lá de dentro, ela vai abrir e vai ficar assim. E aí vai pingar o sangue aqui dentro. Vai tomar banho? Na hora que for sair, você vai fazer assim, ele vai funcionar como se fosse um... Ele funciona lá dentro, ele fica preso bonitinho, porque... Ai, cria uma espécie de... Eu esqueci... Ai, como é que é o nome da... Eu esqueci o nome da... Hoje eu tô esquecendo todas as palavras, né? E eu, como eu vou fazendo o vídeo, eu não vou fazendo edição, eu vou falando, depois eu esqueci de falar aquela coisa. Mas enfim, isso daqui, ele vai entrar e ele vai grudar aqui. Então ele não vai descer, não vai cair, não vai permitir que escorra o sangue para outros lugares e você fique numa situação constrangedora. Eu acho legal que isso daqui, que você na hora do banho, você tira, joga, eu jogo no vaso, descarto, dou descarga, depois eu lavo e reutilizo. Poxa, qual é a função disso daqui? Por que isso daqui é importante? Vou falar para vocês. Primeiro, eu poluo menos o ambiente. Para mim, eu acho legal, eu gosto dessa consciência ambiental. Os absorventes, realmente, eles ajudam, contribuem para a poluição do ambiente. Isso aqui custa bem caro, assim, o preço não é caro se você for colocar o valor dos absorventes mensalmente você comprando. Os absorventes podem variar. Na minha cidade aqui custa, em média, de 5 a 15 reais, dependendo da marca. Um copinho desse aqui custa em média uns 70, 80, até 100 reais. Ele, às vezes, vem em umas bolsinhas bonitinhas assim, que eu não vou mostrar, não vou falar o nome, não. Mas, por que ele é importante? Porque eu vou utilizar ele aí por pelo menos uns 5 anos. De boa, vou lavar, vou higienizar e quando eu não estiver no meu período menstrual, ele vai ficar guardadinho dentro dessa bolsinha aqui, ó. Só que sempre quando eu vou utilizar ele de fato, eu faço a higienização, eu deixo ele bem arrumadinho para evitar qualquer tipo de infecção. Eu acho ele limpo, eu acho ele higiênico, eu acho ele discreto, ele não mostra para as pessoas que eu tô usando absorvente, que eu quando eu tô com absorvente eu fico assim passando a mão às vezes para saber se o pacote, o charuto ali aparecendo, que, né, a gente fica com vergonha. Normal. Eu tenho vergonha até hoje, comprar absorvente, o pessoal fica me olhando assim, eu fico, ai meu Deus. Mas a gente tem que comprar, isso faz parte, é natural do nosso organismo. Falei para vocês então hoje sobre pelos, puberdade, métodos de você utilizar e não ficar passando vergonha e mico com seus colegas em relação ao cheiro do corpo, as possibilidades que podem acontecer com você numa escola, que realmente a gente sabe que adolescente é complicado. Ninguém vai chegar para você e vai falar assim, ei, Will Smith, você está com CC? Lady Gaga, você está com CC? Você está com cheiro de corpo? Ninguém vai falar para você diretamente, mas você se sente incomodado porque você sabe que está sentindo aquele cheiro ruim, você não sabe como amenizar aquilo, ninguém te falou sobre isso, ninguém vai te falar, amor. Então Titi Abindá está falando aqui para você cuidar do seu corpo, cuidar do seu organismo. A mesma dica que eu dei em relação a raspar a axila para evitar o CC, o cheiro corporal, depile sua parte norte e sua parte sul também, tá bom? Então, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês entendam que eu tentei falar de uma forma menos, formal, porque é importante para que vocês entendam que as coisas vão acontecer de uma forma natural. As mudanças acontecem de forma natural no seu organismo. Acontece com você, acontece com seu colega, acontece com um menino lá na China, outro na Ásia, outro na África, tá passando pela puberdade igualzinho a você. Só que informação é válido, informação é sempre importante. Se você puder compartilhar com um amigo, às vezes seu amigo tá com aquele CC, né? E você não tem aquela coragem de falar para ele, amigo, sua axila venceu. Então, mostra esse vídeo pra ele, vai que ele
Opa, será? As dicas que eu dei para vocês hoje são bem importantes, são válidas. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode ir lá no meu Instagram, @vindasemfiltro. Pode perguntar para mim no direct que eu coloco as perguntas aqui se vocês tiverem. Às vezes vocês têm algumas dúvidas, algumas outras dúvidas. Eu faço outros vídeos sem problema nenhum. Eu tô aqui para poder desenvolver, desenrolar a adolescência para vocês também. Entre outros assuntos que a gente sabe, tem outros temas. Às vezes é um pai que está me assistindo, é uma mãe que está me assistindo, está cheio de nervoso, desesperado de como trabalhar isso com os filhos, como falar sobre puberdade, como falar sobre essas modificações que estão acontecendo no corpo do seu filho. Tia Binda resolve. A gente fala aqui de uma forma bem tranquila, né? De uma forma mais espontânea, para poder realmente não ficar aquele clima pesado. Vamos ter aula sobre puberdade. Não. É uma coisa natural e deve ser encarada de forma natural, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijão para vocês. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam, hein? Se inscrevam no canal. Antes de... Ai, meu Deus, me despedi sem falar. Se inscreve no canal, meu amor. Fica por dentro, fica ligado. Se você puder dar ideias, dicas, se você puder interagir aqui nos nossos comentários, por favor, fique à vontade, a casa é sua. Um beijo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever se gostaram, se acharam esse conteúdo interessante, relevante. E o YouTube vai entender isso se você compartilhar com outras pessoas e mostrar aí uma forma aí mais branda de trabalhar a questão da puberdade. Falou, galera? Beijão pra vocês, até o nosso próximo vídeo.